Nós leremos para nossa meditação o texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7. Abra sua Bíblia, deixe aberta para acompanhar o texto. Assim nos diz a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Há uma escritora canadense de nome Naomi Klein que ela fala algo interessante sobre tempos de crise. Ela diz que tempos de crise não somente são tempos de dificuldades, porque são exatamente nos momentos de crises que as oportunidades surgem, tornando então as possibilidades possíveis. E é isso que nós temos visto ao longo dos dias desta crise que estamos vivendo, porque muitas pessoas em meio às crises, a essa crise que estamos passando, elas têm se reinventado. Nós temos visto comércios, restaurantes que se reinventaram. Nós temos visto parte de vendas que se reinventaram. Nós temos visto serviços de entrega que foram reinventados. E segundo essas pessoas, passada a crise, elas pretendem continuar com aquilo que foi criado em meio à crise, porque perceberam exatamente que tem dado muito certo. Interessante que no texto lido nós também temos um momento de crise. A crise na vida de uma mulher, esposa de um discípulo de profeta, o texto nos fala. Eliseu, profeta de Deus, ele era o líder de um grupo de profetas que eram discípulos seus, e estes homens aprendiam com ele. E dentre deles estava o esposo dessa mulher que de forma desconhecida veio a falecer. Mas segundo os estudiosos, já que esta crise deu-se no reinado de Acabe e Jezabel, e foi exatamente no período de perseguição aos profetas. Os estudiosos afirmam que este homem foi morto exatamente por ordem de Acabe e Jezabel. E esse homem, então, ao morrer, deixa essa mulher viúva com 2 filhos, a deixa sem recursos e ainda deixa uma dívida, que o texto nos fala que o credor, por conta dessa dívida, cumprindo com a lei de Levítico, capítulo de número 25, onde o credor poderia, se houvesse uma dívida, pegar pessoas que lhe servissem como escravos até o ano do jubileu. Justamente no ano do jubileu, essas pessoas seriam libertas. E agora este homem, então, vem para cobrar esta dívida e quer levar os filhos desta mulher.
E isso com certeza agravaria a situação na vida dela, justamente porque esta mulher, viúva, numa sociedade onde as mulheres eram discriminadas, onde as viúvas eram discriminadas, esses dois filhos eram com certeza a esperança de sustento daquela mulher. E se eles fossem levados, ela estaria fadada a morrer de fome. Porém, é exatamente em meio a este tempo de crise que vemos por meio deste texto que surgem as oportunidades que transformarão a vida daquela mulher. Surgem as oportunidades que transformarão a vida dos seus filhos. Surgem as oportunidades que transformarão a vida daquela família. E é justamente sobre essa questão que esse texto nos traz, que eu gostaria de meditar, de refletir com vocês um pouco nesta noite, justamente sobre oportunidades que surgem nas crises. Mas que oportunidades a crise trouxe para aquela mulher? Quando olhamos para este texto, o que nós vemos que surgiu durante aquela crise e que aquela mulher enxergou como oportunidade, e que diante da oportunidade ela abraçou, e ao abraçar, ao colocar em prática, isso transformou não somente a vida dela, mas a vida daqueles que estavam ao redor dela. E a primeira oportunidade que surgiu na vida daquela mulher, em meio à crise que ela estava vivendo, foi exatamente a oportunidade de experimentar a dependência de Deus. Guarde bem isso. Surgiu na vida daquela mulher, durante o tempo de crise, a oportunidade de experimentar a dependência de Deus. Isso fica claro no verso 1 e 2, onde o texto nos diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E o verso de número 2, Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O texto fala-nos que aquela mulher, frente à situação sem saída que ela estava vivendo, que ela estava enfrentando, pelo menos aos olhos humanos, que ela vê diante daquela situação a oportunidade de procurar a Eliseu. Quando nós entendemos que Eliseu é o sucessor de Elias, quando nós entendemos que Eliseu é um profeta de Deus, quando nós entendemos que Eliseu ele é estimado entre os profetas porque é líder dos discípulos de profetas, você pode ver isso no versículo de número 38 desse texto, onde ele se reúne com um grupo de profetas que eram discípulos dele. Quando nós entendemos que com certeza Eliseu conhecia o esposo dela, a fé do esposo daquela mulher, e quando nós sabemos que Eliseu, a essa altura do ministério dele, já havia realizado muitos milagres, e muitos milagres ele já tinha visto Deus realizar por intermédio da vida dele, nós entendemos que esta mulher, no meio daquela crise que ela estava vivendo, que se agravava mais ainda, ela está vendo neste homem de Deus, e ela está depositando nas mãos deste homem de Deus a sua dependência. Quando ela se achega, quando ela procura Eliseu, com o fim de apresentar a sua causa diante de Deus, esta mulher está assumindo que somente Deus, naquele momento, poderia encontrar uma solução, e que ela estava, naquele instante, se entregando, que ela estava, naquele instante, se agarrando, que ela estava, naquele instante, declarando que era uma mulher totalmente dependente de Deus. Esta mulher, então, em meio à crise, ela vê a oportunidade de experimentar a dependência de Deus. Mas nós aprendemos algumas coisas com esta mulher sobre a questão de experimentar ser dependente de Deus. Quando nós olhamos para a vida dela,
nós entendemos que aquela mulher, ao abraçar a oportunidade de ser dependente de Deus, isso traz alguns benefícios para a vida dela. O primeiro deles é que aquela mulher, com certeza, passou a ter novamente esperança. Quando ela procura o homem de Deus, ela está, em outras palavras, dizendo: eu vou procurá-lo, justamente porque eu espero que este homem de Deus, este profeta, possa me ajudar. Porque aos olhos humanos não tem mais o que ser feito, mas eu espero nele, eu tenho esperança nele. E quando nós olhamos para o que esta mulher está fazendo, é impossível não nos recordarmos daquela mulher que passou 12 anos da sua vida com uma doença hemorrágica, que quando ela não tinha mais o que fazer, que quando seus recursos se esgotaram, ela não teve outra saída a não ser depositar a sua esperança em Cristo Jesus. E então ela o procura. Quando nós olhamos para essa viúva que está procurando o profeta, nós temos que nos lembrar de Jairo, o homem que a sua filha estava à beira da morte, e quando ele já não tem mais o que fazer, quando os recursos esgotaram-se, ele também vai até o Senhor Jesus, porque ele tinha esperança, ele tinha fé de que Jesus era capaz de fazer algo por ele. É interessante olharmos para essa questão da esperança, porque exatamente a esperança não é algo que aparece do nada na nossa vida. O texto de Romanos, capítulo 5, verso de número 3, fala-nos que a esperança, ela nasce de um processo na nossa vida. A esperança não é algo superficial, a esperança é algo muito profundo. Paulo, ao escrever aos Romanos, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Vejam vocês que Paulo nos ensina que a esperança é um produto final da tribulação, a esperança é um produto final da perseverança, a esperança é um produto final da experiência. Então, quando nós passamos por grandes crises, por momentos difíceis, e experimentamos neste tempo da dependência de Deus, começa a surgir em nosso coração a esperança. E essa mulher está nos mostrando isso ao procurar o profeta. Mas essa mulher, ao abraçar também essa questão da oportunidade em meio à crise de experimentar da dependência de Deus, ela experimenta um outro fator, a de ser orientada pelo próprio Deus. Quando nós olhamos o verso de número 2, nós vemos o profeta Eliseu perguntando para ela: o que eu hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E é exatamente a partir deste momento que esta mulher procura o profeta Eliseu, que ele começará a orientá-la sobre o que ela deve fazer. O fato é que essa mulher, quando ela passa a ser dependente de Deus, ela está declarando que a partir daquele momento ela quer ser orientada por Deus. E assim, quando em meio às crises, nós também abraçamos a oportunidade de experimentarmos a providência de Deus, de experimentarmos a dependência de Deus, Deus começará a nos orientar sobre como deveremos proceder, sobre como deveremos agir. E isso Ele o fará por meio da sua palavra, isso Ele o fará por meio do seu Santo Espírito, isso Ele o fará por meio de pessoas que Ele colocará em nosso caminho. Viver na dependência de Deus é exatamente experimentar o próprio Deus guiando os nossos passos. É experimentar o próprio Deus nos orientando sobre as decisões que precisamos tomar. Mas não somente isso. Essa mulher, ao aproveitar a oportunidade de experimentar a dependência de Deus, ela passa a perceber que ainda ela tem recursos. É interessante que quando Eliseu pergunta para ela o que ela tinha, a primeira resposta que ela dá é: eu não tenho nada em casa. Aos olhos dela, ela não tinha nada mais. Mas diante do Eliseu, diante do profeta, ela se recorda que alguma coisa ela tem, mesmo que pouco,
ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Uma botija era um recipiente pequeno que se guardava pouco azeite. Era a única coisa que restava para ela. Com certeza utilizado como alimento. E logo acabaria. Mas o fato é que, quando nós experimentamos viver na dependência de Deus, nós entendemos que nas mãos de Deus, o pouco que nós temos se tornará muito. É impossível olharmos para este versículo e não nos recordarmos de João capítulo 6, verso de número 8, onde Jesus está diante de uma grande multidão e onde os discípulos querem despedir essa multidão justamente porque está anoitecendo. Mas Jesus vê que aquelas pessoas estão com fome. E os discípulos relutam: Senhor, nós não temos dinheiro para comprar pão. Senhor, nós não temos comida nenhuma aqui. E um dos discípulos de Jesus diz para ele, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Aos olhos de Deus, aos olhos do homem, 5 pães e 2 peixes não dão para nada. Mas quando nós vivemos na dependência de Deus, aquele mesmo discípulo que disse isso para Jesus, verá que 5 pães e 2 peixes multiplicaram-se. Verá que 5 pães e 2 peixes deu para alimentar mais de 5.000 homens, tirando as mulheres e crianças. E quando se vive na dependência de Deus, o pouco que se tem, aquele discípulo viu que além de alimentar mais de 5.000 homens, ainda sobraram 12 cestos. É isso que essa mulher passa a experimentar: esperança, orientação da parte de Deus, e ela passa a perceber que ainda tem muita coisa diante de Deus. Até então, nós estávamos sendo incentivados a levarmos uma vida independente de Deus. É isso que a sociedade vinha nos ensinando até então. Você é capaz com aquilo que você tem. Você é responsável pelo seu sustento. Você pode caminhar com as suas próprias forças. Nós estávamos sendo ensinados que era possível viver estribado no próprio conhecimento, com os próprios recursos, com as próprias finanças. Nós estávamos sendo ensinados e vivendo na prática que nós deveríamos esperar no homem, na ciência, na medicina, na tecnologia. Porém, quando veio essa pandemia, um vírus invisível, nocauteou esta suficiência, essa autossuficiência do homem. E o homem, então, diante desta pandemia, viu que ele não pode nada, viu que ele não consegue nada. Ele jogou a toalha. E é neste momento em que o homem jogou a toalha, reconhecendo que sozinho ele não é capaz de fazer mais nada, que nós estamos sendo convidados a experimentarmos, a vivermos a dependência de Deus novamente. O homem que fazia tudo, podia tudo, agora não pode mais nada. Agora o homem se vê indefeso e capaz de novo. E agora surgiu em meio à crise, assim como surgiu na vida daquela mulher, a oportunidade de experimentarmos novamente, vivermos dependentes de Deus. E essa dependência nos trará esperança, nos trará orientação e a percepção de que ainda temos muitas coisas, muitos recursos, muitos meios. Aos nossos olhos talvez não, mas diante dos olhos de Deus, sim. Momento de crise é momento de entendermos que Deus realmente nos dá a oportunidade de enxergarmos que nós estamos sendo chamados para sermos dependentes dele. Momento de crise gera abismo, mas momento de crise também gera oportunidade. E cabe a nós respondermos de maneira apropriada a essas oportunidades. E que assim como aquela mulher, nós possamos escolher experimentarmos a dependência de Deus, pois ele nos orientará por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, por meio de pessoas. Ele produzirá em nosso coração, em nossa vida, a esperança
mesmo que por meio do sofrimento, ele produzirá esperança. E assim, ele nos fará percebermos que quando nós experimentamos viver na dependência de Deus, nós podemos descansar nele. É isso que aquela mulher está fazendo. Então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui neste texto é que uma das oportunidades que surge em tempo de crise é a oportunidade de experimentar viver na dependência de Deus. Mas uma outra oportunidade que nós encontramos aqui, que aquela mulher percebeu em meio àquela crise, é justamente a oportunidade de viver uma fé prática. É isso mesmo, a oportunidade de viver uma fé prática. A partir do verso de número 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes se chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Diante da resposta daquela viúva, que ela tinha somente uma botija de azeite, Eliseu, então, conhecendo o poder e o amor de Deus, Eliseu orienta aquela mulher a pedir vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias. E o texto ainda nos faz um destaque no verso de número 3, e não poucas. Vejam vocês que Eliseu tem uma visão muito acurada do poder de Deus, do que Deus era capaz de fazer. Ele não diz para aquela mulher, arruma uma ou duas vasilhas somente. Ele fala, tudo que você conseguir arrumar, você traz para a sua casa. E feito isso, aquela mulher deveria trancar a porta da sua casa com os seus filhos. E então ela deveria começar a tornar o azeite que ela tinha sobre as vasilhas emprestadas. E é exatamente nesta hora que aquela mulher tem a oportunidade de colocar em fé a sua prática. A sua fé em prática. É exatamente naquele momento que ela tem a oportunidade de praticar, não somente dentro da sua casa, mas também na vizinhança, a fé que ela com certeza vira no seu esposo enquanto ele estava vivo. Um homem que era discípulo de profeta, com certeza conversava com aquela mulher acerca do que é ter fé. Mas como que isso se deu? Essa fé na prática na vida daquela mulher. E ao colocar essa fé na prática, quais os desdobramentos esta fé trouxe sobre a vida dela? Primeiramente, nós temos que entender que para se ter uma vida de fé prática como aquela mulher, aproveitando então a oportunidade em meio à crise, é necessário, antes de mais nada, ter obediência, para praticar, para viver esta fé. E nós vemos a obediência na vida desta mulher, justamente porque Eliseu dá todas as orientações de como ela deveria proceder. E esta mulher, então, que vê a oportunidade de viver uma fé prática, ela faz do jeitinho que ele havia orientado. Ela não o questiona, ela não muda nada. Ela simplesmente obedece. Ela pede as vasilhas, ela chama os seus filhos e tranca-se em sua casa, e ela torna o azeite que ela tinha, mesmo que pouco, em cada vasilha. Ela cumpriu à risca as orientações do profeta. É impossível, ao falarmos de obediência, não nos lembrarmos das palavras da mãe de Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, quando o vinho acaba e as pessoas procuram a Jesus. A mãe de Jesus diz, fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que ele vos mandar. E então ali, Jesus dá as suas orientações. E quando eles o fazem da forma que ele havia ordenado, o milagre acontece. Uma fé na prática, ela depende de obediência. E assim aquela mulher ensina-nos que de nada adianta
termos as informações, orientações, aprendizado da palavra e não praticarmos. Se Eliseu estivesse orientado aquela mulher sobre tudo o que ela deveria fazer, e se ela tivesse saído dali e não feito nada, se ela tivesse saído dali e feito do jeito dela, se ela tivesse saído dali e feito de qualquer jeito, com certeza, essa desobediência não traria sobre a vida dela os benefícios que essa fé na prática trouxe. O próprio Senhor Jesus, por várias vezes, nos orienta a exatamente a praticarmos aquilo que nós temos ouvido. A palavra de Deus nos ensina a nos tornar-nos praticantes da palavra e não somente ouvintes, justamente porque uma fé, na prática, ela depende de obediência. Nós vimos no primeiro ponto que um dos benefícios de se viver na dependência de Deus é ser orientado por Deus, por meio da palavra. Mas, depois de orientados, se nós não praticarmos num ato de obediência, de nada adiantará. Mas e os desdobramentos dessa fé na prática que essa mulher teve? Quais consequências vieram sobre a vida dela e das pessoas que estavam em torno dela? O fato é que quando se vive uma fé na prática, essa fé gera experiência. E aquela mulher, com certeza, diante daquela situação que ela estava vivendo, e diante da oportunidade que ela teve de obedecer a Deus, aquela mulher cresceu na sua fé, ela amadureceu na sua fé, ela com certeza deu um bom testemunho também, não somente para os seus filhos, mas para os vizinhos. Nós temos que entender que para aquela mulher ter conseguido tantas vasilhas na vizinhança, aquela mulher já era uma pessoa bem-quista pelos vizinhos. Porque se ela fosse uma mulher que não fosse querida, se ela tivesse um procedimento que desagradasse as pessoas, esses vizinhos não teriam emprestado tantas vasilhas para ela. E esta mulher, então, que tem um bom relacionamento na vizinhança, por meio dessa fé prática dela, por meio dessa obediência dela, ela dá um bom testemunho não somente para os filhos, mas com certeza também para a vizinhança. E os filhos podem aprender com ela, então, sobre a importância de se obedecer a Deus, sobre a importância de se dar um bom testemunho, além, claro, a questão dos resultados. A fé prática daquela mulher gerou resultados. E os resultados foram exatamente que as vasilhas acabaram-se e ainda havia azeite. A fé prática nos leva a experimentar, nos leva a realmente desfrutar daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Essa crise tem nos dado a oportunidade de vivermos a fé na prática de descansarmos em Deus. Esta crise tem nos dado a oportunidade de vivermos a fé na prática, de confiarmos nele a cada novo amanhecer. Esta crise tem nos dado a oportunidade de vivermos uma fé na prática, promovendo a paz, promovendo a comunhão, promovendo entre as pessoas que estão ao nosso redor atitudes de socorro. Esta crise tem nos dado a oportunidade de vivermos a fé na prática, socorrendo aos necessitados, levando paz, esperança, conforto e consolo para as pessoas, por meio de mensagens, por meio de convites, por meio de orações. Esta pandemia tem nos dado a oportunidade de mostrarmos às pessoas que a nossa fé, ela não é teórica. Mostrarmos às pessoas que, por sermos obedientes a Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido dele, nós temos praticado, nós temos vivido. Essa mulher, por meio da oportunidade que ela abraçou de viver a fé na prática, ela abençoa a si mesma, ela abençoa os seus filhos, ela abençoa os seus vizinhos,
e ela abençoa a sua família. Justamente porque os filhos já não seriam mais levados como escravos. E assim, eles ainda poderiam, com o que sobrou da venda, viverem tranquilamente pelo resto dos seus dias. É isso que o texto nos dirá no verso de número 7. Uma vida de fé na prática faz tudo isso. E essa mulher experimentou essa fé na prática. E ela vem por meio da obediência. Mas a última oportunidade que surge em meio à crise, e esta mulher percebe e abraça essa oportunidade também, é a oportunidade de ser transformada. É isso que o verso de número 7 nos fala, que então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Por fim, nós aprendemos que a crise trouxe àquela mulher a oportunidade de transformação sobre a vida dela, dos seus filhos, sobre a vida da família e de todo mundo. Na vida dela, aquela mulher experimentou a transformação, com certeza, dos cuidados de Deus sobre ela. Aquela mulher deve ter ouvido muito seu esposo, discípulo de profeta, falar sobre o poder de Deus, o qual ele servia. Mas agora aquela mulher teve a oportunidade de, na prática, experimentar deste poder sobre a vida dela, deste agir de Deus sobre a vida dela, deste amor de Deus sobre a vida dela. E isso com certeza transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher cresceu, amadureceu na sua fé, mas essa mulher também que percebeu que em meio à crise ela tinha a oportunidade de ser transformada. Ela entendeu que a transformação não veio somente sobre ela, mas também veio sobre os filhos, que foram libertos com o pagamento da dívida. Eles aprenderam com aquela mulher o valor de viverem a fé na prática, assim como ela ensinara, assim como seu pai com certeza ensinou essas crianças. E é muito interessante que o texto nos fala num determinado momento que durante o tempo que eles estavam trabalhando dentro daquela casa, a mulher, no verso de número 6, ela vai pedindo vasilhas aos seus filhos. E num determinado momento o filho diz para ela, mãe, as vasilhas acabaram. Eu fico tentando imaginar o que essa mulher deve ter dito ao seu filho diante dessa resposta dele. Eu fico tentando pensar um pouco do testemunho que ela deve ter dado para essa criança ali, acerca do poder de Deus, do amor de Deus, do milagre que eles estavam vivendo. Com certeza teve um diálogo entre eles ali. E neste momento, a atitude daquela mulher, que já havia sido transformada, com certeza impactou a vida desses seus filhos pelo resto dos seus dias. Mas também, toda essa família foi abençoada, foi transformada, porque eles se fortaleceram no Senhor, eles conseguiram recursos para sobreviver. Conforme o profeta mesmo diz aqui, do que sobrar, vocês vivam do resto. Dando a entender que era suficiente para eles, porque o azeite era um produto muito caro, por conta da produção, da forma como ele era produzido, e isso o encarecia. E se ela pegasse, nós não sabemos a quantidade que havia sobrado, e vendesse, isso com certeza lhe renderia muito dinheiro. Então, diante dessa oportunidade de ser transformado, essa transformação, ela atingiu vários âmbitos, a dela, dos seus filhos, da vizinhança, da sua família. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender que Deus também tem nos dado, em meio a essa crise que estamos vivendo, a oportunidade de sermos transformados. Mas transformados em quê? Penso que, em primeiro lugar, no nosso relacionamento com Ele. Deus tem nos dado tempo que nós não tínhamos. E então, se usarmos este tempo que Deus tem nos dado com sabedoria, o nosso relacionamento com Deus será transformado neste período de crise.
Deus tem nos dado a oportunidade de traçarmos novas prioridades para a nossa vida. Porque na vida que nós vínhamos vivendo até então, muitas vezes Deus ficava por último. Mas Deus está nos dando a oportunidade de sermos transformados no nosso relacionamento com Ele, traçando novas prioridades, aproveitando as oportunidades diversas que estamos tendo, estudos, reuniões de oração, devocionais, cultos, são lives. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de crescimento pessoal no nosso relacionamento com Deus, igual estamos tendo agora. E isso está surgindo em meio a uma crise. É uma oportunidade que Deus está nos dando. É interessante que uma outra questão que pode ser transformada em meio a esta crise é o relacionamento familiar. Com o tempo que estamos tendo agora, os pais podem dar mais atenção aos filhos, o esposo à esposa e vice-versa, os filhos aos pais. Agora a família está tendo a oportunidade de orar junto, de fazerem um culto doméstico junto, de buscarem a Deus juntos. É uma oportunidade de transformação na família que as pessoas estão tendo, oportunidade de experimentarem comunhão, de darem um bom testemunho dentro de casa, de respeitarem-se uns aos outros. São formas que esta oportunidade de transformação estão sendo trazidas por meio da crise. E nós devemos estar atentos. Mas uma outra área também que estamos tendo a oportunidade de sermos transformados é na nossa vida pessoal, a sermos transformados na nossa santificação. Mas como assim? Tome cuidado. Quando se tem muito tempo, pouca coisa para se fazer, nós começamos a fazer aquilo que não devemos fazer. E é neste momento que a oportunidade de santificação surge. Tome cuidado com o que você anda lendo, os sites que você anda visitando, aquilo que você anda ouvindo, aquilo que anda falando. Neste tempo de crise, Deus está nos dando a oportunidade de nos santificarmos mais e mais a Ele, a de exercermos paciência, companheirismo, vida em comum no lar, a de administrarmos de forma correta as nossas finanças. É interessante que outro dia o pastor Augusto Nicodemos disse que em meio à crise ele percebeu que ele não precisava de tanto dinheiro para viver, justamente porque os hábitos dele fora da crise acabaram fazendo com que ele achasse que precisava de muito dinheiro. Mas a crise está nos mostrando que não precisamos tanto assim. Transformação na vida pessoal que vem por meio dessa crise. Não desperdice as coisas. Valorize mais aquilo que você tem. Aproveite este tempo para se transformar na sua área de estudo, para se aperfeiçoar. Faça coisas que tragam edificação, que tragam crescimento. Deus está nos dando a oportunidade, porque a crise traz essa oportunidade de ser transformado. Deus está nos dando a oportunidade de transformarmos o nosso relacionamento com o próximo, tendo empatia com ele, praticando a solidariedade, estendendo as mãos em socorro. É interessante que Jesus, em meio à crise das pessoas, ele sempre dava a oportunidade dessas serem transformadas. Mas ficava sob a responsabilidade delas escolherem. Quando nós olhamos o jovem rico chegando a Jesus e perguntando a ele o que precisava ser feito para ser salvo, Jesus dá a oportunidade a ele para que ele fosse transformado. Mas ele fez a escolha errada. E ele sai dali entristecido. Quando Jesus diz para Zaqueu, eu quero ficar na tua casa, Zaqueu mais do que depressa coloca Jesus para dentro da sua casa. E ali Zaqueu é transformado. Zaqueu escolheu ser transformado. Em meio à crise que ele vivia, de corrupção na sua vida, de pecado, aquele jovem rico escolheu não ser transformado diante do apego aos seus bens materiais. Que fiquemos atentos a essas questões. Nós temos que nos perguntar: como estaremos
ao término dessa crise? Como sairemos do outro lado? Os mesmos que entramos? Piores ou melhores? É isso mesmo. Aquela mulher, no verso de número 1, ela e seus filhos, era um. Mas ao término da crise, no verso de número 7, ela era outra. Justamente porque a crise traz a oportunidade de transformação. Há um fenômeno oceanográfico de nome ressurgência, que consiste na subida de águas subsuperficiais ricas em nutrientes para camadas de águas superficiais no oceano. Esse fenômeno promove então o equilíbrio no ecossistema do planeta. O interessante é que o fenômeno só é possível por conta dos ventos constantes e contrários sobre as águas superficiais, que ao se movimentarem dão lugar para as águas mais profundas. Da mesma forma, os ventos constantes e muitas vezes contrários, em tempos de crises, devem nos levar a uma transformação profunda, restaurando assim diversas áreas da nossa vida. Devemos então, em tempos de crise, entendermos que há oportunidade de mudanças e que, assim como acontece no oceano, possa ocorrer em nossa vida uma transformação profunda no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, uma transformação profunda em nossa vida, em diversas áreas da nossa vida, enfim, que realmente entendamos que crise ou crises são oportunidades de sermos transformados. E então podemos concluir. Nós vimos no início que as crises trazem a oportunidade de mudanças, assim como trouxe para aquela viúva que diante da crise teve a oportunidade de experimentar a dependência de Deus. Assim como aquela viúva que teve diante da crise a oportunidade de viver uma fé na prática, assim como aquela viúva que teve na crise a oportunidade de ser transformada. Cristo nos convida a entendermos que longe dele não há vida e, portanto, devemos viver na sua dependência. É por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer, e assim nos orienta, nos exorta que devemos estar ligados nele, assim como um ramo está ligado na sua videira. Cristo também orienta-nos a praticar o que temos ouvido, onde ele diz, por ocasião do término do Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, o próprio Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não são capazes de obedecer aquilo que eu mando. Em outras palavras, Cristo Jesus está nos exortando a praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Mas também Cristo nos ensina que aquele que está nele é uma nova criatura, mostrando-nos então que em Cristo Jesus há transformação, a mudança, a nova vida. Que aproveitemos as oportunidades que as crises podem trazer sobre a nossa vida para crescermos, amadurecermos no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.